quando a gente aprisiona a nossa mente nos problemas que a Terra oferece, né? Porque a Terra tem muito a oferecer problemas. A gente fica preso, limitado, e quando a gente prende a nossa mente dessa forma, a gente não consegue enxergar mais nada, só consegue enxergar o caminho da derrota. A gente tem que pensar nas soluções, e a gente tem um que é a nossa solução, que é Jesus, Amém. que é Cristo Jesus. Amém. Glória a aquele Deus. que está disponível a nos ajudar, aquele que está disponível a nos moldar, aquele que está disponível a trazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Olá! Que bom estar aqui com você em mais um podcast, em mais um Fala que eu escuto podcast, para a honra e glória do nosso Deus. Estamos aqui para acolher você, né? É um projeto que o Senhor colocou no meu coração, mas hoje Ele quer alcançar o seu. E eu tenho certeza que hoje a palavra que vai ser direcionada vai te direcionar para mais pertinho do Senhor. Fique atento, se possível, no lugar onde você esteja, se não estiver dirigindo, se concentre agora no Senhor. Deus, Ele tem um propósito muito grande para a sua vida e por isso nós estamos aqui hoje, para que você não fuja mais do propósito que Ele tem para você. Que grandioso é o nosso Deus para fazer grandes coisas, mas é necessário estarmos preparados e prontos a todo momento para receber as bênçãos. Neste momento eu te convido a se colocar, totalmente perto do Senhor, do coração de Deus, para que a gente possa entregar esse momento no coração do Senhor. Vamos orar, entregar o nosso dia, tudo que nós conseguimos das mãos de Deus. Tudo o que nós conseguimos é por graça de um Deus todo-poderoso que está por nós, a nos livrar, nos guiar, nos proteger. E hoje você vai ouvir da palavra também do meu irmão que está aqui hoje, que daqui a pouco vocês vão conhecer, um testemunho fortíssimo de livramento e também uma história muito linda que faz com que Jesus realmente, quando a gente se coloca na presença dele, o direcionamento dele, ele conduz tudo para nós. Eu espero que você agora nesse momento possa se concentrar em Deus e que Deus possa tocar profundamente no seu coração e você entenda que não há outro caminho que não seja estar na presença do Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui em mais uma gravação do Fala que eu te escuto podcast. Pai, esse projeto não é meu, não é dos irmãos que se colocam à disposição, mas é teu, Pai. Pai querido, perdoa os nossos pecados, não somos dignos, Senhor, de estarmos aqui falando em teu nome, meu Deus. Mas, Pai, nós cremos e acreditamos no poder da tua palavra, Pai, em nossas vidas. Pai, abençoa o irmão que está aqui hoje, se colocando à disposição, a família dele, todos os sonhos dele sejam abençoados, para que o Senhor possa realizar através dele grandes coisas, porque o Senhor tem propósito para aqueles que cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus. A palavra do Senhor diz que há um tempo para tudo, em Eclesiastes 3. E eis um tempo em que o Senhor tem chamado pessoas para falar. É um tempo de que não podemos mais ficar quietos, é um tempo de falar de Deus a todas as pessoas. É um tempo de falar de Deus com todas as pessoas que, porventura, não tenham acesso também a essa palavra. Que Deus possa tocar profundamente no seu coração. E fique atento, porque hoje Deus vai falar profundamente com você. E agora vamos conhecer nosso convidado de hoje, Ele vai se apresentar, dizer que o que ele faz, onde ele congrega. Não é, meu irmão? Amém. Amém. Bom estar com vocês aqui nesse momento de adoração ao Senhor, Meu nome é Anderson. Sou cristão, estou no meu evangelho há 10 anos e nesse período tenho visto milagres e maravilhas do Senhor na minha vida. Amém. Glória a Deus. Creio que Deus vai trazer também um refrigério, vai trazer um fortalecimento e trazer um renovo para a vida de cada um dos que estão ouvindo esse momento. Amém. Glória a Deus. Eu queria compartilhar aqui um versículo do Salmo 28, no versículo 7, que diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso meu coração exulta e com meu cântico o louvarei. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu nem tinha conversado com o irmão Anderson sobre a palavra que ele iria compartilhar conosco, que seria um livramento. E o Senhor sim é a nossa força e o nosso escudo, e é Ele que está por nós. E em todos os momentos, muitas vezes a gente está no trânsito, a gente está em qualquer lugar, uma situação que a gente tem um grande livramento e a gente fala assim, meu Deus, como foi isso?
E a gente não consegue entender, mas a gente hoje já tem a consciência de que é um livramento de Deus em nossas vidas. E é um privilégio estar aqui com você, né, irmão Anderson? E espero em Deus, que Deus possa, o Espírito Santo de Deus possa conduzir, né, a sua fala para que as pessoas compreendam que nós servimos a um Deus grandioso, todo-poderoso, aquele que nos livra, que nos salva, que nos liberta. E Ele está aqui hoje fazendo um convite a você que está ouvindo essa mensagem. É isso que Ele quer de nós. Quer que nos coloquemos à disposição dele a falar do que Ele tem feito nas nossas vidas, né, irmão? Porque grandes coisas Ele tem feito, né, em nossas vidas. Amém. Verdade. Como a irmã começou a falar sobre o livramento, né? Então vamos falar sobre algo que aconteceu comigo. Acredito que em 2017, algo que foi muito profundo, algo que impossível de esquecer, um livramento nessa magnitude, algo que Deus fez por mim. E de lá para cá muitos outros livramentos já passei, mas esse é impossível, né? Esquecer da forma que aconteceu. Foi algo tremendo. Um momento em que eu saía para trabalhar e na minha saída do trabalho eu encontrei com um jovem que estava indo para a escola. E eu sempre solidário, aí ofereci uma carona para esse jovem, para que ele fosse comigo, eu deixasse ele na porta da escola. Só que nesse exato momento surgiu um veículo na frente do meu carro que estava sendo roubado. E na parte do fundo do meu carro tinha uns policiais que estavam em perseguição. E aí o veículo ficou na frente do meu carro e os policiais atrás do meu, né, desse mesmo carro. E um atirando no outro. E eu no meio desse momento, né, de dificuldade, tiros para um lado, tiros para o outro, e eu sem saber o que fazia, né? Nem conseguia pensar muita coisa, né? Somente pedir a Deus que me livrasse daquela situação. Simplesmente, após a situação ocorrer, o jovem não conseguiu entrar no veículo para receber a carona e eu segui. Mais à frente, desabou, né? O corpo começou a sentir aquela tremedeira, eu tive que parar. Parei para refletir sobre a situação e percebi a grandeza do livramento que aconteceu, né? E comecei a tocar em mim, tocar no veículo, sem entender o que aconteceu realmente. E foi algo assim que só Deus pode explicar. E no culto, no domingo, a gente cultuando, e aí o irmão estava ministrando, ele desceu, saiu do púlpito e foi até o fundo da igreja para encontrar comigo, para me chamar para que eu fosse até ao altar. E não me falou nada. No momento que a gente chegou no altar, ele começou a ministrar em minha vida e falava, né? Grande foi o livramento que Deus deu nessa semana para o irmão. Meu Deus. E aí foi um momento que eu não consegui me conter, caí em lágrimas, porque foi muito grande mesmo o livramento, né? Como a gente sabe que muitos livramentos acontecem em nossas vidas, mas um livramento como esse é algo que é muito forte. É muito forte, a gente não tem como esquecer. É algo que a todo momento, quando se fala de livramento, eu lembro desse episódio muito e forte. Sempre glorifico a Deus por Ele ser um Deus que nos guarda, que nos livra de todas e qualquer armadilhas e ciladas do inimigo. É verdade. Meu irmão, quando nós estávamos conversando, né, a respeito do livramento, eu não imaginava da magnitude que seria esse livramento. Foi algo muito forte, né? Então, quando Deus ele nos livra de algo tão forte assim, é porque Deus ele tem um propósito em nossas vidas. E eu sei que Ele tem um propósito na sua vida, meu irmão. Tem um propósito através da sua vida para alcançar outras pessoas. E é isso que Deus faz. Deus, Ele cuida daqueles que são escolhidos. E Ele hoje quer te escolher. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei as lutas que você tem enfrentado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas e se Ele te escolheu para estar ouvindo hoje essa mensagem de um livramento tão grande como esse, de um testemunho desse, é porque Ele também quer te dizer que você foi um escolhido. Então, são passagens na vida como essa que nos fazem ainda aumentar a nossa fé e dizer assim, meu Deus, como é maravilhoso te servir, Pai. Durante o dia, Deus nos dá porções, né?
pequenas porções que são grandiosas, mas que, se pararmos para analisar, só o fato de estarmos respirando, né, meu irmão? Verdade. É um grande milagre. Verdade. E ao levantar da cama, por mais que a gente tenha tantas coisas para fazer, tantos afazeres, que a hora, como o pastor pregava no domingo, o tempo está se encurtando, né? E nós temos tantas coisas para resolver que o tempo parece que não dá durante o dia. Mas é necessário tirar um tempo para Deus. É necessário nos colocarmos na presença do Senhor, porque Deus, ele nos presenteia, né? Verdade. Nos presenteia a todo momento com livramentos como esse, com pessoas maravilhosas em nossas vidas. Deus tem feito isso conosco. É um tempo em que Deus tem nos apresentado pessoas que têm se levantado com o propósito de ajudar umas às outras, mas também de levar a palavra de Deus adiante. Eu estava ouvindo uma pregação falando sobre isso, em que o pastor dizia: essa é uma geração que vem para poder fazer o que a geração passada já propagava sobre o que é o Evangelho de Jesus. Então é necessário a gente ter a consciência disso, de quantas coisas maravilhosas Deus tem para nós. Mas eu sei que não é só isso que o irmão vai compartilhar conosco hoje, né? Isso só foi uma introdução. E agora eu quero saber, né, irmão, a outra parte, né? Um presente maravilhoso de Deus que o Senhor recebeu, né? Amém, amém. Agora vamos falar sobre algo que assim, foi algo muito maravilhoso que Deus fez também com a minha vida, né? Além desses livramentos e outros mais, como eu falei, teve também uma história que, para mim, é algo que é motivo de gratidão ao Senhor todos os dias. Glória a Deus. Eu venho de uma família que tem um histórico de problemas de relacionamentos. Sim. Onde minha mãe teve problemas com relacionamentos, minhas irmãs tiveram problemas com relacionamentos e eu já tive problemas com relacionamentos. Então, a partir do momento em que eu comecei a servir ao Senhor, eu entendi que dependia de mim que isso não acontecesse mais. Somente de mim para que isso não acontecesse. E foi algo que eu tomei uma decisão na minha vida, onde eu não aceitava que esses episódios negativos que aconteceram na parte de relacionamento fosse continuar na minha vida. E comecei a apresentar a Deus essa área da minha vida em oração. Algo que desde já eu aconselho a todos, né, que se tiverem qualquer situações que porventura pense que é impossível, ou algo que já é comum, ou algo que é hereditário na família, a oração ela tem poder para desfazer. A oração ela tem poder para quebrar toda e qualquer situação. E eu sou prova disso. Comecei a aplicar o poder da oração, apresentando a Deus a minha situação e que não aceitaria essa condição para mim. Amém. E aí comecei a orar, apresentar, e Deus ele começou a abrir a minha visão para esse ponto. Amém. Diversas oportunidades surgiram, pessoas foram lançadas como oferta, né, oferecidas para tentar ter um tipo de relacionamento, e eu não aceitava porque não era algo que partia do coração de Deus. Amém. Todas as vezes que surgiam algumas oportunidades que não era da parte de Deus, o meu coração ele não se alegrava, ele se esfriava. E no momento em que Deus ele me mostrou o caminho que eu deveria seguir para ter um relacionamento que era direcionado por Ele, eu tive determinados problemas que só Ele sabe quais são os problemas que eu passei para enfrentar, né, essa condição, e hoje eu estou cantando esse hino da vitória, que é o meu casamento. Glória a Deus. E é uma área muito difícil, né, irmãos? Verdade. É uma área muito complicada, porque é uma área onde o inimigo usa muitas pessoas, e que se a gente não ficar atento e realmente nos colocar na presença de Deus em oração, o inimigo ele tenta o tempo todo, mas quanto mais a gente está na presença do Senhor, quanto mais a gente se fortalece em oração, a gente vence, a gente supera, né, esses momentos de dificuldades, principalmente na área emocional e de relacionamento, né, meu irmão? Verdade. E aí, então, eu comecei a ver a possibilidade de ter um relacionamento com Sandra, hoje minha esposa. Sim. E ela não imaginava que isso estava acontecendo, né? Algo que partia do coração de Deus, um mistério meu com Deus, né? E eu apresentava em oração, conversava com Deus sobre isso, e começava a ter a alegria, aquela
aquela alegria por esse relacionamento, e ela nem sabia, eu não conversava nada com ela a respeito disso. Meu Deus. E algo que me confirmou foi algo bem, bem interessante, porque eu falei, Deus, eu já orei, sinto essa alegria, só que eu não tive ainda uma oportunidade de conversar com a irmã. Sim. Mas, no entanto, eu ficava com aquele desejo, uma ansiedade, né, de expor isso para ela. Mas aí Deus me segurava. E aí a confirmação dele não tinha como eu pensar em outra condição a não ser essa. Né? E eu falava com Deus, antes de ir trabalhar, eu dizia, Deus, eu estou indo trabalhar. E eu sou militar, eu fui trabalhar num colégio onde eu disse, se for da sua vontade, Pai, que ela apareça para fazer a prova desse concurso nessa escola. Meu Deus! E eu não sabia que ela iria fazer essa prova do Enem, né? Sim. E aí eu comecei a apresentar a Deus, se for da tua vontade, Pai, que ela apareça nessa escola, exata escola onde eu vou trabalhar, para confirmar. Olha a prova que eu coloquei, né? Essa prova! E aí simplesmente eu fui para o serviço com esse intuito. E aí quando chega no local de serviço, o oficial que era o coordenador do serviço me direcionou para uma outra escola. Meu Deus! E aí eu comecei a ficar triste, né? Porque eu tinha conversado com Deus tanto que fosse naquela escola, eu fosse para aquela escola e que ela aparecesse lá para me confirmar, porque eu já não tinha mais, eu já estava muito ansioso para expor isso para ela. Né? E aí simplesmente, o que aconteceu, né? Eu fui passar a trabalhar em uma outra escola. E aí eu fui triste, né? Sim. De certa forma, porque eu já tinha feito um propósito com Deus e comecei a trabalhar. E aí o horário de fechamento, do encerramento do portão era de 13 horas. Meu Deus. E aí eu fiquei, né? E a hora se passando. E a hora passando, eu disse, uma hora dessa ela pode ter ido lá para a escola e eu não estou lá. Oh, meu Deus. E aí eu fiquei naquele pensamento. Só que o que acontece, quando faltavam 5 minutos para as 13 horas, olha a Sandra chegando. Eita glória! O oficial tinha sido usado... Quase atrasada, né, praticamente. E o oficial tinha sido usado para me direcionar para uma outra escola. Onde ela iria. Porque se eu estivesse na escola que eu fui direcionado inicialmente, ela não iria aparecer lá. Meu Deus. E aí, quando ela chegou, eu dei a paz do Senhor, né, para ela. Ela não sabia de nada. Ela entrou para fazer a prova. E aí eu com um colega do lado... O colega não entendia nada, porque... Eu não sabia nem o que falar, né? Meu Deus. Com uma situação como essa. E simplesmente foi uma confirmação da parte de Deus, né? Meu Deus. Já tinha outras, mas essa daí foi uma confirmação. E algo que eu não apresentava em oração em voz alta. Eu sempre apresento a Deus esses determinados compromissos em silêncio. E era só uma conversa particular comigo e Deus. Ninguém sabia desse propósito meu com Deus. Só eu e Deus. E Deus, ele me deu essa confirmação. Após isso, eu iniciei uma conversa com ela, meio né, ainda preocupado e tal, né, achando que poderia não ter esse início de relacionamento, mas graças a Deus que isso aconteceu. E ela, para mim, é um presente de Deus, algo que Deus só tem a glorificar, agradecer a Deus, porque tem coisas que acontecem em nossas vidas que só Deus mesmo vai explicar, porque... E é no tempo certo de Deus, É no tempo certo de Deus. E é como eu disse, né? Foi uma maldição que foi quebrada sobre a minha família. E a partir disso eu comecei a orar mais, apresentando os meus familiares, porque eu não aceitava que as minhas irmãs passassem por essa situação que minha mãe passou, de quebra de relacionamento com 3 maridos. Ela teve 6 filhos, e eu sou um dos filhos que tive esse problema, né? Meu pai saiu de casa com 2 anos de idade, e eu não tive uma relação de pai. Hoje cresci com a dificuldade de saber o que é esse relacionamento de abraço, de ter um relacionamento de pai para filho. Eu só vim começar a abraçar as pessoas depois que eu comecei a viver o Evangelho de Cristo, né? Sim, até os 26 anos de idade, as pessoas vinham falar comigo, eu simplesmente dava a mão, e não conseguia ter essa facilidade de abraçar os colegas, os amigos. E era muito frio, muito difícil para mim. E não era nem algo que era voluntário, mas era algo que foi construído em mim de uma forma negativa, que foi quebrado. E além disso, hoje, minha irmã, a mais nova, ela tem um relacionamento muito saudável, né? E eu sempre agradeço a Deus que isso tenha acontecido também na vida dela, porque acho que nenhuma pessoa merece ter um
uma tristeza como essa na vida, né? De uma quebra de relacionamento, saber que os filhos vão ser criados separados dos pais, assim como eu tive essa experiência. Então Deus, ele atendeu, né? Ele fez acontecer isso na minha vida e tem feito acontecer na vida da minha família. Amém. É algo que somente agradecer mesmo. E Sandra é algo que é algo muito especial da parte de Deus. Eu sempre digo isso para ela, que ela é um presente, né, especial que Deus me deu e que me deu a oportunidade de conviver e de me ensinar muitas coisas, mesmo que de forma despretensiosa, em silêncio, porque às vezes ela não precisa falar, mas me ensina bastante coisa, somente de ela estar ali do meu lado. E é motivo de muita alegria eu falar dela e de contar essa experiência meu aqui. Meu Deus, irmão, né? Sandra é uma bênção de Deus em nossas vidas, né? Para quem não conhece esse casal, é um casal abençoado demais da conta. Vocês olham para eles assim, você vê assim a presença de Deus nesse relacionamento. Vocês olham para eles assim, você sente como Deus é na vida desse casal. E assim, esse testemunho só vem mais assim a fazer com que a gente glorifique ainda mais o nome do Senhor. E se você está aí desanimado nessa área emocional, de relacionamento, não desanime. Busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. À medida que a gente se concentra, a gente estava falando antes da gravação do podcast sobre isso, nos problemas, nas dificuldades, a gente esquece da bênção e da promessa que Deus já nos entregou. É verdade. Então, olha a bênção que Deus colocou na mão do irmão Anderson, mas ele só conseguiu perceber a bênção que Deus já colocou na mão dele quando ele focou em Jesus. Quando ele se colocou em oração e colocou todos aqueles sofrimentos, aquelas mazelas, aquelas situações familiares nas mãos de Deus. A partir daquele momento, o irmão entendeu que não era com as mãos dele, mas sim com as mãos de Deus. E Deus, ele é tão perfeito e tão maravilhoso que deu uma joia rara, preciosa para ele, que hoje também é uma joia para a gente. E que Deus possa continuar abençoando esse casal, iluminando a vida de vocês enquanto família, né? E que outras pessoas possam ver através da vida de vocês o quão maravilhoso é o poder de Jesus. E como Deus pode, sim, realizar sonhos, né? Realizar coisas que, porventura, pode parecer impossível para nós, que somos humanos, mas para Deus é possível. A resposta disso sou eu hoje, né? Como é que Deus pode usar uma mulher assim, Jesus? E aí, ontem, na minha oração da noite, eu tive uma confirmação muito forte, onde Deus falava sobre a prostituta Raabe. Era uma mulher improvável, em um terreno onde ninguém olhava para ela. Ela era uma prostituta, né? Uma mulher em que era, aos olhos da sociedade, uma mulher que ninguém via, mas ela foi escolhida naquela terra para ser via de condução para o povo de Deus alcançar a terra prometida. E o que foi mais profundo para mim no estudo foi entender que aquela prostituta gerou filhos, netos, que gerou a descendência de Davi, que gerou a descendência do Cristo, o Salvador, o Senhor. E ela está na árvore genealógica de Jesus, o Filho de Deus. Então, para nós nada é impossível. E eu vejo hoje, através da minha vida, como Deus é bom. 3 relacionamentos frustrados, mas Deus não tirou a esperança do meu coração de estar na presença dEle. E só Ele pode realizar o desejo do meu coração. Mas eu sei que Deus é primeiro o Pai, que supriu a minha necessidade de pai e que supriu a necessidade do irmão Anderson. E que também vai suprir a sua necessidade enquanto filho amado do nosso Deus. E eu quero que o irmão agora deixe uma palavra, né, para os ouvintes, de encorajamento, para que eles não desistam, né, de seguir na jornada, na caminhada desta vida, porque como falávamos ontem na capacitação do destino, né, esse lugar aqui na terra é uma passagem, o nosso lugar é o céu, né, somos passageiros aqui. Então, precisamos fazer dessa passagem a melhor forma possível para a gente chegar no céu. Já preparado, né, irmão? É verdade. Então, deixa uma mensagem aí para os ouvintes, para a gente finalizar. Amém. Amém. Gostaria de dizer aos ouvintes que nunca foquem nos problemas, porque quando a gente aprisiona a nossa mente nos problemas que a Terra oferece, né? Porque a Terra tem muito a oferecer problemas. É verdade. A gente fica preso, limitado. E hoje pela manhã mesmo eu estava conversando com um aluno, onde ele me dizia que a esposa ela recebeu um diagnóstico de câncer.
e ela foi fazer um novo exame, mas antes disso ela já estava sofrendo. Ela se dizia estar passando por febre, por dor de cabeça, por tonturas, e ela já sentia como se fosse reação da doença. E, no entanto, quando ela fez o segundo exame mais profundo, a biópsia, foi constatado que ela não tinha câncer. Isso significa que a mente dela já começou a trabalhar diferente, ela Sim. começou a viver uma doença que ela não tinha, Exatamente. porque ela começou a focar no problema. Exatamente. E quando a gente prende a nossa mente dessa forma, a gente não consegue enxergar mais nada, só consegue enxergar o caminho da derrota. É verdade. A gente tem que pensar nas soluções, e a gente tem um que é a nossa solução, que é Jesus, Amém. que é Cristo Jesus. Amém. Glória aquele a Deus. que está disponível a nos ajudar, aquele que está disponível a nos moldar, aquele que está disponível a trazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Se a gente tiver com os nossos olhos focados e atentos àquilo que Ele tem para cada um de nós, nenhum problema irá nos paralisar. Amém. Glória a Deus. E esse foi mais um Fala que eu escuto podcast, né? Para honra e glória do nosso Deus. Aleluias! Obrigado, meu irmão, por estar aqui. Obrigado por estar se colocando à disposição do reino de Deus. Deus abençoe você, sua família. E dá um beijo em Sandra que eu mandei. Amém, Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau.